Começa agora um mini-doc original do Um Livro, um Disco, um Filme. E a trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A gente acabou de ouvir um trecho do livro A Paixão segundo GH, escrito pela Clarice Lispector e declamado para mim pela atriz Maria Fernanda Cândido. Eu estive com ela para conversar sobre a estreia nos cinemas da adaptação em que ela interpreta a protagonista desse que é um dos romances mais celebrados da literatura brasileira. Daqui a pouco tem mais desse encontro com a Maria Fernanda. Mas antes, eu quero dar um passo para trás para a gente entender os motivos que fazem de A Paixão segundo GH uma obra tão enigmática e impactante. Eu não sei vocês, mas eu tenho que confessar que eu não tive uma das experiências mais fáceis com esse livro. Da primeira vez que eu tentei ler, ainda nos meus 20 e poucos anos, eu não conseguia avançar muito. A estrutura, sem uma história comum e voltada ao mundo interno da protagonista, me afastou um bocado. Recentemente, eu revisitei o livro e aí sim consegui até o final. Mesmo assim, sem sentir que tinha capturado tudo que a Clarice colocou naquelas páginas. E a própria autora dizia que isso não era uma experiência exatamente incomum. O meu livro A Paixão segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender. Essa fala é de uma entrevista que a Clarice deu no programa Panorama da TV Cultura em fevereiro de 1977, alguns meses antes de morrer. A Paixão segundo GH foi publicado em 1964 e desde então tem sido tema fértil para estudantes e entusiastas da literatura. Uma procura rápida no YouTube, por exemplo, revela dezenas de vídeos sobre o assunto, desde longos debates entre professores tentando decifrar os vários simbolismos daquela obra, até um vídeo do canal Literatura Fora da Escola, que tenta fazer um micro resumo. A Paixão segundo GH, Clarice Lispector em 15 segundos. GH é uma mulher que mora num apartamento sozinha e vai caminhando até o seu quarto para dormir quando encontra uma barata e não consegue dormir com a barata no quarto. O resto são reflexões existencialistas claricianas. No final, ela come a barata. Você que não leu o livro pode estar se perguntando, como assim come uma barata? Bom, se você tem mais do que 15 segundos disponíveis, continua comigo que a gente vai aprofundar essa história. Eu sou o Diego Olivares e hoje Um Livro, um Disco, um Filme apresenta o mini-doc A Paixão segundo GH, do livro ao filme. Nessa minha tentativa de entender melhor o fascínio que A Paixão segundo GH exerce sobre tanta gente, eu fui conversar com uma pessoa que dedicou boa parte da sua vida, pelo menos da carreira acadêmica, a estudar Clarice Lispector. Meu nome é Yudi Rosenbaum, eu sou professora de literatura brasileira na USP. Mas sou formada em psicologia e trabalho, a minha pesquisa é na interface entre a literatura e a psicanálise, entre crítica literária e psicanálise. Bom, eu leio Clarice desde a adolescência, que eu acho que é uma coisa muito comum de acontecer, né? As pessoas têm o primeiro contato geralmente na adolescência. E aí para de ler Clarice, que eu acho que na adolescência está tudo em turbilhão, né? E a Clarice já é um turbilhão, então, em geral, as pessoas leem, ficam fascinadas ou então se afastam por bastante tempo. Me encantei, mas me perturbei. E aí piorou quando eu fui ler A Paixão segundo GH, que eu também era muito nova, e aquilo chegou quase a me fazer mal. Não conseguia avançar no livro, parei na metade. Mas depois, dando aula já como professora de literatura, eu me desafiei, né, a colocar esse livro no curso. Clarice já era para mim uma paixão nos contos. Então, eu fiz doutorado, né, em Clarice Lispector e dali para frente nunca mais parei de ler Clarice. Clarice, um amigo meu diz que é mais uma forma de encosto do que uma escolha, porque ela fica em você e você não consegue mais pensar o mundo sem ter a Clarice ali do lado, sabe? Resumir o enredo do livro não é tarefa fácil. E como aquele vídeo de 15 segundos que eu citei no começo não é parâmetro, nada melhor do que deixar a missão para uma especialista no assunto como a professora Yudi. Então a travessia da GH, que é uma burguesa que mora na cobertura de um edifício do Rio de Janeiro, que essa questão social é muito importante, e ela, enfim, vai arrumar o quarto da empregada que se demitiu, na verdade, né, a Janair.
E ela sai então da área da sala, né, da sala de estar, enfim, da área nobre da casa, e vai percorrendo o corredor da área de serviço. Portanto, ela está em direção a um lugar mais marginal da casa. Imagina um apartamento muito rico, né? E ela vai chegar no quarto de empregada. E a Janair, na verdade, vai deixar um recado para ela no quarto. Quando ela abre ali, porque ela vai arrumar, achando que está tudo desarrumado, ela chega e está tudo muito bem arrumado, né? Está tudo muito claro, muito limpo, né? Ela leva um susto e ela sente alguma coisa esquisita, alguma coisa, vamos usar a palavra estranha. Ela entra no quarto e percebe que ela está ali como uma estrangeira. Ela se sente uma estrangeira diante de um lugar que é da intimidade da casa, é o seu quarto de empregado da casa dela. Ela não se reconhece. E, bom, para a gente encurtar um pouco a história, ela vai abrir o armário da Janair, né? E de dentro, do fundo do armário, ela vai ver saindo uma barata, né? Esse é um momento que é como um portal. Esse é um portal que, durante os últimos 60 anos, fascinou muitas pessoas. Uma delas é o diretor Luiz Fernando Carvalho. Talvez você não reconheça esse nome, mas eu tenho quase certeza que, se você viu pelo menos um pouco do que foi feito na TV brasileira nos últimos 40 anos, já teve contato com alguma obra assinada por ele. O Luiz dirigiu novelas e séries como Renascer, O Rei do Gado, Velho Chico, Os Maias, A Pedra do Reino e Hoje é Dia de Maria, entre muitas outras. A maioria delas reconhecida pela combinação de boas histórias com estética apurada. Ele é o diretor da adaptação para o cinema de A Paixão Segundo GH e me contou como foi seu primeiro contato com o livro. Bom, a primeira vez foi, acho que, final da adolescência e início da idade adulta. Aquilo me impactou mais pela forma como os sentimentos eram organizados ou desorganizados. E não sabia direito o que eu estava lendo, né? Algo meio entre poesia e prosa, entre filosofia e poesia, enfim, um emaranhado de coisas, assim. E essa ideia dos fragmentos que sempre me encantou, né? De não ser um livro que vai numa linha retinha, numa curva dramática, até o grande final. Então essa ideia de poder abrir o livro em qualquer página, qualquer dia e dali extrair alguma coisa me interessou muito. Bom, quando um livro deixa um impacto profundo na gente, muitas vezes a gente tem essa vontade de dar ele de presente para todos os nossos amigos, né? E foi isso que o Luiz Fernando Carvalho fez, pelo menos com a Maria Fernanda Cândido. O meu primeiro contato com o livro A Paixão Segundo GH aconteceu quando eu tinha de 28 para 29 anos. Eu estava fazendo uma novela que se chamava Esperança, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, e assim, mais para o final da novela, ele me deu esse livro de presente. Olha, eu acho que você vai gostar. E eu agradeci, mas eu comecei a leitura quando a novela já tinha acabado, né? E aí eu nem compartilhei com ele o resultado, o impacto do livro na minha vida, na minha pessoa, que foi, aliás, bem forte. Foi um livro que acabou me desorganizando um pouco, sabe? Me bagunçando um pouco. A essa altura, você já deve ter notado que nenhuma das pessoas que entrevistei teve uma experiência comum quando leu o livro pela primeira vez. Ufa! Com isso, eu fiquei mais tranquilo de saber que não tinha sido o único a passar por algo parecido. A Maria Fernanda, por exemplo, adotou um método próprio para lidar com todas as sensações que A Paixão Segundo GH trazia para ela. Eu me lembro de ter começado a escrever muitas coisas, assim, em anotações soltas, né? Nada formal. Eu guardo ainda muitos desses papéis, guardanapos, folhas, pedaços de folhas. Então eu comecei a ter essa necessidade, assim, sabe, de me expressar, mas, enfim, eu não conseguia estabelecer um diálogo também, com as minhas amigas na época. Então eu comecei a usar muito esse suporte de escrever, sabe, essa coisa da escrita, assim. E eu me separei, daí eu
tinha um relacionamento, sei lá, de uns 5 anos. E aí eu me separei. Então, sabe, acabou que provocou mudanças, assim. Eu me lembro disso, reflexões, mas nada era muito formalizado, sabe? Nada muito consciente, estruturado. Nossa, estou agora refletindo sobre o impacto da moral vigente sobre minha própria vida atualmente, sabe? Não existia essas formulações, essas elaborações. Era mais um fluxo assim de sentimentos misturados. Para colocar ordem nesse fluxo de pensamentos misturados que a Maria Fernanda, eu e muitos leitores tivemos com o livro, eu pedi novamente a ajuda da professora Hilde na tentativa de desvendar que mistério tem Clarice. Ela põe no livro assim, né, no início, esse livro é para ser lido por pessoas de alma já formada. Eu sempre lia assim, não, de alma já deformada, porque para entrar em contato com esse livro a gente precisa já ter, né, vivido muito, quer dizer, vivido situações que te deslocam, né, vamos dizer, de um lugar assegurado. A linguagem da Clarice não é uma linguagem difícil, semanticamente falando. As palavras não são difíceis. É diferente de você ler Guimarães Rosa. Você tem que ter um dicionário do lado. Clarice não, ela usa as palavras simples do dia a dia, mas as combinações dessas palavras, né? E até onde elas chegam, né? O alcance dessas combinações de adjetivos com substantivos. Às vezes uma coisa não combina com a outra, mas dá uma terceira margem, sabe? Então, assim, horrível mal-estar feliz. Esse é do livro Paixão Segundo GH. Náusea doce, né? Enfim, o nada úmido. Ela vai conjugando as coisas, né? Criando novas realidades, né? E é um livro que te leva a repensar a sua existência, o sistema que você construiu para você mesmo, o sistema da sociedade onde a gente vive. Então é um livro assim muito perigoso, eu diria. Um livro perigoso. Essa definição ficou martelando na minha cabeça por alguns dias. E, para minha surpresa, a Maria Fernanda Cândido também disse algo parecido com isso durante a nossa conversa, quando eu perguntei como ela resumiria a personagem GH. Olha, definir assim com uma palavra seria muito difícil. Então eu diria para você que foi uma mulher que atravessou, né, que percorreu essa via crucis e que nesse percurso teve essa revelação, um sentido epifânico, né, dessa luz, desse fogo que de repente ilumina e revela algo. Então foi esse alguém que passou por essa revelação e chegou desse outro lado. Tem algum ponto que você se identifica com ela? Olha, eu acho que ela expõe nessa via crucis, nessa trajetória que ela percorre, ela expõe as suas vulnerabilidades, a sua carência, os seus medos. E esse tipo essa exposição, né, desses sentimentos, dessa situação, é algo que eu acho que o feminino conhece muito profundamente. E acho que ali também a gente poderia dizer que não só o feminino está representado, mas também todos os excluídos, os dominados, né, os subjugados. Então, nesse lugar, eu acho que a mulher, não só eu, mas talvez as mulheres possam se reconhecer, porque ela coloca em questão toda a moral vigente, né? Assim, isso é questionado, né? A religião, as leis, os dogmas, mas, sabe, ela vai colocando um ponto de interrogação em tudo. E aí a gente chega nessa conclusão, né, de que o imundo, representado ali pela barata, o imundo não é imundo. Então,
Quando você quebra esse tipo de convenção social, você coloca em xeque toda a estrutura, todo o sistema. Então, é uma obra perigosa. Ela ameaça o sistema, que é esse que nós vivemos, nossa vida, nosso mundo, onde a gente está inserido. Ok, já entendemos um pouco mais sobre a GH. Agora, falta falar sobre outra figura bastante representativa do livro. Essa é a hora que você vai me agradecer por esse episódio não ser em vídeo, porque, sim, nós vamos falar da famigerada barata. Afinal, o que ela significa dentro daquela trama? Mais uma vez, vamos ouvir a professora Yudi. A barata, aí eu acho que a psicanálise pode nos ajudar um pouco, né, a entender, é o radical estrangeiro dela, é o radical da diferença maior, certo? É um ser abjeto, o primeiro movimento é destruir, né? Quer dizer, ele é assim, quase que tudo que o civilizado recusa, tudo que a gente, vamos dizer, expulsa, né, de nós mesmos. E isso o Freud tem até um operador de leitura muito interessante para pensar isso, que é o infamiliar. O Freud tem um ensaio que chama Das Unheimlich, o infamiliar, na tradução da Editora Autêntica, tradução excelente, infamiliar. O que é o infamiliar? É aquilo que já esteve, de alguma forma, presente em nós e que foi retirado da consciência, foi expulso da consciência, foi recalcado, reprimido. Quantas coisas não voltam, né, depois que foram alijadas da nossa consciência, né? Para mim, essa barata, ela condensa todos os conteúdos indesejáveis, né? E é interessante que ela venha na sequência de Janair. Então, primeiro eu recuso o outro de classe, depois é o outro de espécie, né? Quer dizer, que torna a coisa muito mais radicalizada, e esse outro é aquilo que é para estar no lixo, né? É aquilo que convive com vamos dizer, o imundo, né? Então, veja, ela é uma figura dentro do romance que une tempos, né, dos antepassados e do que virá, e ela está presente nas nossas casas. Ela é uma espécie de inimigo íntimo, né? Assim como a Janair era também, porque ela nem sabia quem era a Janair, né? E a Janair deixa para ela esse recado de que, olha, eu existo. Um livro com tantas complexidades, narrado por uma protagonista que vive um fluxo de pensamentos densos, num dos diálogos internos mais desafiadores já colocados no papel. Todos esses elementos não fazem de A Paixão Segundo GH uma escolha óbvia para ganhar uma versão cinematográfica, mesmo sendo uma das obras mais debatidas da cultura nacional. Pelo contrário, a própria professora Yudi tinha suas dúvidas sobre como seria possível fazer essa transição quando soube do projeto do diretor Luiz Fernando Carvalho. Nossa, quando eu soube, a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, não, ele é um louco, né? Ele é louco, porque ele foi realmente buscar um dos livros que eu acho mais difíceis, né, de ser transportado para qualquer outra linguagem que não seja o texto. Ela não foi a única a pensar assim, e o Luiz Fernando estava bem ciente disso desde o começo do processo. Na nossa conversa, ele me contou como reagiu a esse tipo de pensamento. Bom, eu me espanto um pouco que até hoje a dita pós-modernidade, né, ainda tenha que ouvir, este livro é infilmável, este poema é infilmável, esta sei lá o que é infilmável. Eu acho que isso suscita algumas questões. A primeira delas talvez seja, então, o que é filmável? E o que está sendo dito, o que nos está sendo oferecido como possível de ser filmado? E por quê, né? Então eu entendo que o mundo está dividido entre as coisas que devemos fazer, devemos consumir, e aquela que não devemos consumir. Então, a GH, evidentemente, assim como vários outros autores, estão classificados como aqueles que nós não devemos nos aproximar. Muito menos tocar, assim como uma barata, muito menos deglutir, filmar. Porque filmar é como comer, você come com a lente, né? E então, eu nunca tive fui guiado por essa classificação. Eu acho que tudo pode se tornar
filmável a partir do momento que te afeta. Então, se me afetou, já produziu um certo número de visualidades, imagens e tal, eu já estou filmando enquanto eu estou lendo, né? Então, essa classificação de infilmável, para mim, ela não existe. Ela está aí no mundo para direcionar, digamos assim, as regras do mercado, né? Para ajudar a celebrar o mercado e para tentar exterminar de uma vez por todas tudo aquilo que não reza a cartilha do mercado. O processo que levou A Paixão Segundo GH para a tela de cinema foi longo. No total, foram 10 anos entre o projeto do cineasta ganhar um edital para filmes de baixo orçamento e sua estreia nas salas. Em 2017, o diretor Luiz Fernando Carvalho reuniu toda a equipe num espaço criativo que chamou de Galpão e começou uma oficina de preparação documentada no livro Diário de um Filme, escrito pela roteirista Melina Dalboni e lançado recentemente. Ali, o intuito não era discutir detalhes técnicos ou esquematizar cada cena. O que o cineasta queria era debater de maneira profunda e com a presença de estudiosos como a professora Hilde Rosenbaum, a obra de Clarice com figurinistas, iluminadores, produtores e quem mais estivesse envolvido na adaptação. Tudo isso sem se prender a um roteiro formal ou a um storyboard, aquele recurso que normalmente os diretores usam para literalmente desenhar cada cena antes de ligar a câmera. Eu não quero que fique muito racional, eu não quero que fique muito descritivo, eu não quero que fique muito representativo, porque senão não tem nenhum sentido eu filmar. Filmar é um ato de descoberta, de escavação, é um ato que tem que me surpreender minuto a minuto, dia a dia. Se eu descobrir tudo ali, organizar tudo nesse processo, nessa preparação, né? Nesse momento no galpão, não faz nenhum sentido eu filmar, né? Porque você também pensa, elocubra tanto, que depois não faz nenhum sentido filmar, né? Eu lembro daquela história do Fellini com 8,5, que ele tinha um filme para filmar e o filme demorava tanto, ele filmava, ele pensava tanto no filme, pensava, o filme não saía, o dinheiro não vinha, ele pensava. E aí, ok, saiu o dinheiro, ok, contratou o elenco, foram feitos figurinos, foi feito tudo, cenário e tudo mais. E aí, no primeiro dia de filmagem, ele está lá na salinha dele, toca o assistente de direção na porta, seu Fellini pode descer para filmar. Pede para o Giuseppe Rotundo ir fazendo a luz. Aí vai lá, passa meia hora. Seu Fellini, pode descer para filmar, a luz está pronta. Pede para ir maquiando os atores, as atrizes. Foi lá, maquiou, não sei o quê, mais uma hora. Seu Fellini, a luz está pronta, os atores estão maquiados. Não, pede para vestir. Ok, vestiu, maquiou, daqui a pouco. Não, pede para o... Vai lá, passando o texto com os atores. Chega uma hora, o cara voltou. Fellini, estão ensaiados, os atores estão iluminados na frente da lua. Pronto, já tem que descer. Chama o produtor. Aí chama o Grimaldi, chega o produtor e fala assim, eu não quero mais filmar esse filme. Aí ele, como, seu louco? O que aconteceu? Não, eu já filmei esse filme. Já pensei tanto, já conceitou tudo na minha cabeça, eu já filmei. Aí ele ficou enlouquecido, disse, maluco, você quer me matar, vai me falar. Não. Com o mesmo figurino, os mesmos atores, os mesmos cenários, eu vou fazer um outro filme. E aí ele fez 8,5. 8,5 é um dos filmes mais cultuados do cinema mundial. A Paixão Segundo GH, que chega às telas na semana em que a gente publica esse episódio, não tem a pretensão de chegar a tanto. Mas, se conseguir agradar a tanta gente que ainda convive com os abalos sísmicos causados pela escrita de Clarice, já será um mérito. E depois de ter assistido o filme, eu pensei o seguinte, é possível, sabe, aproximar linguagens. Eu não diria que, para mim, tem exatamente a mesma potência que o livro, porque estou convivendo muito mais com o livro há muito tempo e eu preciso reassistir o filme várias vezes para me deixar assim, né, incorporar esse filme em mim como o livro foi para mim. Mas eu sinto que há recursos incríveis que ele fez. Ele é um grande diretor e de uma sensibilidade impressionante, né? Então, e colocar Maria Fernanda Cândido, que é aquela atriz belíssima, absolutamente bela, assim, mesmo que ela queira não ficar bela no processo, não tem jeito, porque ela é de uma beleza estonteante, né?
E ele explora isso muito bem. E ela se entregou incrivelmente ao livro, ao filme, ao livro, ao personagem, sabe? A gente percebe assim que ela vivenciou aquela travessia, ela teve que se haver com as suas resistências, com as suas defesas. Então eu fiquei assim bem impressionada mesmo. Eu acho que a gente está diante realmente de duas linguagens. Ele não quis competir com o livro, que eu acho bom, sabe? Ele quis fazer um outro caminho, né? E ele tentou fazer recursos do cinema, né, que pudessem ter uma afinidade, uma analogia. Eu acho que é importante manter isso. Ele não fez um filme mimético, sabe, ao romance. Mas ele tentou capturar as linhas de força, sabe, as intensidades. Com esse aval da professora Hilde ao filme dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho e estrelado por Maria Fernanda Cândido, a gente vai chegando ao fim do episódio. Eu aproveito para lembrar que em breve, outro livro de Clarice Lispector também estreia nos cinemas. Ou melhor, reestreia, já que eu tô falando do relançamento de A Hora da Estrela. A cópia digitalizada do filme será lançada em maio pela seção Vitrine Petrobras. Em maio, também tem Maria Fernanda Cândido novamente nos cinemas com Vermelho Monet, novo drama do cineasta Alder Gomes. Para quem quer mergulhar ainda mais nesse universo de A Paixão Segundo GH e todos os seus simbolismos e significados, fica de olho no nosso canal no YouTube. Nos próximos dias, a gente vai colocar lá a íntegra da minha entrevista com a professora Hilde Rosenbaum, que é uma verdadeira aula sobre o tema, com quase 1 hora de conversa que não coube nesse episódio. Aproveita e se inscreve nos nossos canais no YouTube e no Spotify, e também segue nosso perfil no Instagram, o @é-um-livro-disco-filme, e lá você fica sabendo dos novos episódios, vê conteúdos exclusivos e conversa com a gente. Em nome do Um Livro, Um Disco, Um Filme, eu deixo meu muito obrigado a você que ouviu até aqui. Eu sou Diego Olivares e produzi, roteirizei e editei esse episódio. As artes de capa e das nossas redes são da ilustradora Lívia Colino. A Priscila Penha cuida do nosso marketing e comunicação digital. Se puder, deixa um comentário pra gente saber o que você achou desse mini-doc. Te espero no próximo.